Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vulgo James e hoje irei apresentar mais um episódio de Feedbacks. Sim, rapaz, já temos mais um episódio desse quadro aqui na rádio e isso porque é um quadro que eu adoro fazer, me sinto mais próximo de vocês, ouvintes, afinal, vocês param tudo que estavam fazendo só para escrever pra gente. Então nada mais justo do que eu ler esses e-mails lidos e interagir com vocês, não é mesmo? E agora que eu vi que eu fui redundante, que eu escrevi ler esses e-mails lidos, mas tudo bem, né? E uma coisa que eu tenho reparado é que nossos ouvintes são bastante questionadores, são indagadores por natureza. Sério, gente, vocês fazem muitas perguntas. A grande maioria dos e-mails que a gente recebe é só de vocês indagando coisas, fazendo justamente isso, perguntas. Assim que nada mais justo do que eu fazer um episódio inteiro dedicado às perguntas que tanto sondam as mentes de vocês, no melhor estilo Revista Mundo Estranho. Saudades, inclusive adorava. Mas bom, bora acessar a nossa caixa de entrada então? E como eu separei aqui várias perguntas, o foco do episódio de hoje vai ser de somente ler quem escreveu pra gente e que perguntas fez. Eu admiro e amo que vocês escrevem e-mails pra gente com um corpo de texto, digamos, mais encorpado, eu sendo redundante de novo, mas enfim, isso é, com comentários, com pormenores, mas para efeitos de dar uma agilizada no episódio aqui, eu só vou resumir esses e-mails para as perguntas que vocês fizeram, tá certo? E para quem tá me achando um canalha, um cretino, olha, se você perdeu a vontade de escrever pra gente depois que você descobriu que eu não vou ler o e-mail que você escreveu aqui pra gente, você ficou lá horas fazendo o texto, tudo bonitinho, correção, revisão e etc. Gente, só quero agilizar as coisas aqui, eu tô estendendo aqui na entrada, mas é para explicar para esse pessoal que não tá gostando que é o seguinte, eu escrevo todos os e-mails que a gente não gravar aqui, eu não ler aqui na gravação, tá? Então escrevam pra gente, não se acanhem, solta o verbo, que se eu não responder no ao vivo aqui na gravação, eu vou responder por texto. Beleza? Vamos para a primeira pergunta então, que na verdade são duas, mas isso porque elas estão relacionadas. Foram dois ouvintes, mas meio que não é que perguntaram as mesmas coisas, mas uma tá relacionada à outra. Eu lendo aqui, vocês vão entender. O Luiz Ribeiro de Manganópolis perguntou o seguinte: vocês vão cobrir a Eurocopa? Enquanto que o João Santos de Carvãopolis... Gente, parece até que isso foi inventado pelo ChatGPT. Enfim, o João Santos de Carvãopolis perguntou por que os episódios demoram tanto para sair. Olha, vou primeiro responder o Luiz aqui e eu vou dizer para ele, para você, no caso Luiz, que com certeza está ouvindo a gente, que a gente não vai cobrir a Eurocopa porque eu já penei pra caramba, eu já sofri horrores, tá, não, exagero, né? Mas enfim, foi bastante trabalhoso pra mim cobrir a Champions, isso que eu não tava sozinho, contei com o Léo, contei com o Marcondão, mas como já foi bastante trabalhoso cobrir a Champions, eu não quero cobrir tão cedo outro evento dessa magnitude, né? Qualquer evento de futebol no geral, além do que a gente já tem o Eurofute fazendo uma cobertura maravilhosa, todos os dias que tem jogos, eles fazem uma cobertura tanto nas redes sociais, dando notícias e atualizações do evento, como também, depois que acabam todos os jogos, eles vão lá e gravam um episódio na íntegra, comentando todos os jogos do dia, trazendo notícias, além de outras cositas mais, né? Algumas dinâmicas, como montar a seleção da Euro, montar a seleção da Eurocopa e da Euro combinados, entre outras coisas. Enfim, é uma cobertura muito que eles estão fazendo, um trabalho muito incrível. Se você tem interesse na Eurocopa e não saber do trabalho do Eurofute, vai atrás deles. Vai estar com o link aqui na descrição, tanto para as redes sociais como para o Eurocopacast, o Eurocopacast, que é o podcast que eles estão fazendo para cobrir
a euro. E o motivo, João, de tá demorando tanto para sair os episódios é porque eu tô fazendo parte da cobertura do Eurofoot, digamos assim, né? Sou eu quem edita os cortes que vão pro canal de cortes dos podcasts que eles têm gravado. Eles têm gravado todo dia e depois alguns trechos vão pro YouTube editados bonitinhos por Moá. Eu que faço isso. Então nessas 2 últimas semanas, né, que é basicamente a parte mais pauleira da Eurocopa, que é quando a gente tem a fase de grupos, então a gente tem jogos todos os dias e às vezes 3 jogos num dia. Agora a gente tá tendo 4 jogos no dia, né? Mas enfim, segunda a domingo eu tô trabalhando aí e não tive muito tempo pra planejar, pra editar, pra gravar e publicar os episódios da Rádio Oslo. Agora, finalmente, tá dando uma diluída, né? Agora, hoje é o último dia da fase de grupos, então quem sabe, dando essa diminuída no número de jogos, eu consigo ter mais tempo pra poder gravar. Porque, assim, vontade é que não falta. Eu já tenho várias coisas planejadas aqui. Nova temporada de Quem Sabe Mais. Tenho conversado com o pessoal pra gente gravar alguns episódios. Enfim, vontade é que não falta. Não parece, mas é bem puxado, tá, gente? Imagina trabalhar de segunda a domingo, ainda que não são 8 horas diárias de trabalho, mas ainda assim você tá lá sempre tendo que cobrir. E não é só a parte da edição, né? Tem todo... Enfim, são outros pormenores aí também. A gente... acompanho os jogos também, querendo ou não, mas que me ajuda a agilizar a edição, porque tem que ser ataque de caixa, né? Passou um dia, já ninguém mais quer saber dos jogos, então tem que entregar os vídeos o quanto antes, enfim, por conta disso também, né? Fora a minha questão de saúde, fora a questão de querer tocar outras coisas, né? Enfim, a gente precisa descansar um pouco, né? É puxado o tempo livre que a gente tem, eu quero aproveitar para ler um livro, ficar com a minha namorada, tem que tocar as coisas aqui de casa também, né? Enfim, são vários detalhes aí, mas agora, como eu disse, diminuindo o número de jogos, dá para ter mais tempo para outras coisas. A Laura Silva de Arcâmpolis, Arcâmpolis, acho que é assim que fala o nome da cidade dela. Gente, é sério, parece muito nome inventado, mas tá, né? A Laura Silva de Arcâmpolis, Arcâmpolis, é porque são 2 tônicas. Ai, que difícil. Arcâmpolis, eu vou falar Arcâmpolis, tá? A Laura Silva de Arcâmpolis perguntou o seguinte: por que o Léo não aparece mais? Então, Laura, o Léo não tem aparecido por aqui simplesmente porque ele tá focado na faculdade. Ele tinha dado uma pausa na faculdade para focar em trabalhar e tal, e agora ele voltou para estudar, então acumulou matéria, assim, que ele tava basicamente atolado, né, de aulas e trabalhos e provas para fazer. Hoje, não sei, coincidentemente ou não, ele me mandou uma mensagem falando que finalmente está de férias, então quem sabe ele não volta a aparecer por aqui, vamos conversar, né? Porque, enfim, né, um cara muito querido, que a gente gosta, que os ouvintes gostam, né? Já visto a Laura perguntando aí dele, então... né, quem sabe agora nessas férias ele pode voltar a aparecer por aqui. O Lucas Taylor de Vatapatão, tá, esse com certeza é inventado, não é possível o nome de uma cidade ser Vatapá. Vatapatão, tá bom. O Lucas Taylor de Vatapatão perguntou o seguinte: quando vai ter episódio novo do Boletim Diário? Pra quem não sabe, Oswaldo Lopes não existe, gente. É uma cidade fictícia que eu inventei para que se tivesse um pano de fundo aqui nas histórias da rádio, né? A rádio também não existe, é só um podcast que eu gravo para vocês. E no começo, a ideia do projeto inicial era de estar sempre desenvolvendo essa história, trazendo novos causos, novas coisas absurdas que acontecia, e tinha personagens e tal. E no começo estava muito bonitinho, muito organizadinho. Só que eu fui meio que perdendo a mão conforme foram passando as temporadas, e aí foi meio que ficando de lado. O Boletim Diário é um dos quadros que eu mais gostava de fazer, era muito divertido ficar inventando coisas, e foi um terreno muito fértil para eu desenvolver minhas ideias, só que justamente por isso, por ficar tão desordenado, que ficou bagunçado. E aí eu vi que eu comecei a ter algumas incongruências nas histórias, na lore, no background, nas histórias aqui, porque eu inventei outras cidades, tinha personagens, aí tinha um prefeito que eu errei o nome do episódio pro outro e tal. E aí eu queria sentar com calma e organizar todas essas informações que eu tinha feito até então, né? Todos esses detalhes, essa construção de universo, essa ambientação. Só que são muitas coisas e tá muito diluído em muitos episódios. Basicamente, em 120 episódios, eu acho, assim. Tem algum detalhezinho ou outro que eu invento, e aí eu tinha que ter algum lugar que organizasse tudo isso, né? Um compêndio para ter todas essas informações e, conforme for criando novas histórias, fazer baseado no que eu já tenho. E aí, o que tá faltando é eu sentar e organizar tudo isso para poder montar um roteiro para trazer para vocês novos episódios. E eu tô devendo isso desde sempre, né? Não sei quando que eu vou fazer isso, porque é uma coisa trabalhosa, e eu vou confessar que me dá um pouco de preguiça.
nossa, eu quero focar quero trazer outros quadros também, e aí meio que fica mais fácil, né, organizar outras paradas, como um episódio de feedback, em que eu simplesmente só fico inventando e-mails que vocês escreveram, do que sentar e ouvir episódio por episódio e organizar informação por informação. Mas um dia a gente volta a ter episódio de Boletim Diário. Esse nome nunca ficou tão irônico, né? O Boletim Diário só não é diário. Mas, em algum momento, ele vai voltar. A gente vai voltar a ter quadros do Boletim Diário por aqui. A Fernanda Wilson de Pamonhalândia... Tá, eu tô começando a achar que é inventado esses nomes. Enfim, a Fernanda Wilson de Pamonhalândia perguntou: por que não tem mais episódios do quadro Polígrafo? Então, Fernanda, eu ia te dizer que a gente já teve recentemente um episódio de Polígrafo, mas eu fui verificar aqui e vai fazer praticamente um ano desde que a gente lançou o último episódio de Polígrafo, que foi em julho de 2023. Pra quem não ouviu, o João Galvão, lá do Projeto Drama e também do Buraco Atrás do Pôster, veio até os estúdios da Rádio Oslo pra tentar me engabelar com suas histórias fantásticas, e eu também contei algumas lorotas. Porque a proposta é essa, né? Que venham convidados aqui, a gente conta histórias um pro outro, e aí o outro tem que dizer se é verdade ou não aquilo que a gente contou, aquela maravilhosa narrativa. Mas bom, Fernanda... Você tem razão, né? Faz tempo que a gente não publica, e até então a gente esteve em quase 5 anos de Rádio Oslo, somente 5 anos já? Cara, a gente tá na 5ª temporada, né? Então a gente tá indo um pouco quinto ano. Somente 2 episódios de Polígrafo. Mas assim, tem que levar em conta que a gente tem muitos quadros aqui na rádio, se não me engano são 17. E além disso, costuma sair um episódio por semana, né? Quando num tempo bom, costuma sair um episódio por semana, porque às vezes calha de ser quinzenalmente, às vezes mensalmente, às vezes a gente entra em pequenos hiatos. Também tem épocas que a gente só foca em algum quadro, né? Como Quem Sabe Mais ou Boletim dos Campeões. Enfim, o que eu quero dizer é que nessa, alguns quadros acabam ficando escanteados ou demoram para sair novos episódios, ou então a gente esquece, né? Como foi o caso do Polígrafo, que ficou encostado. Saiu um episódio lá na 2ª temporada, só foi ter de novo na 4ª. Mas não se preocupa, Fernanda, porque eu já conversei com 2 pessoas a respeito da gente gravar justamente mais episódios de Polígrafo para voltar a trazer aqui, porque é um quadro muito divertido e até uma boa para introduzir novas pessoas aqui na Rádio Oslo, né? Não querendo dar spoiler, mas já dando. Enfim, pode ficar tranquila que logo, logo sai mais episódios de Polígrafo por aqui. O Pedro Lima, de Bauxitolândia, perguntou: House of the Dragon e The Boys estão com temporada nova. Vocês vão fazer algum conteúdo sobre? Então, Pedro, a princípio eu não tinha planejado nada. Pra ser sincero, eu nem lembrava que essas séries saíam esse ano, mas eu tô assistindo sim. Quer dizer, eu vi 3 episódios de The Boys e 40 minutos do primeiro episódio da 2ª temporada de House of the Dragon. Se eu me empolgar, quem sabe, né? Tem uma postura aqui da rádio da gente não necessariamente comentar séries e filmes novos, né? A gente dá preferência para outros conteúdos, né? Mas, claro, às vezes calha de falar. Enfim, se eu me empolgar, se tiver legal, se eu tiver alguma coisa para falar dessas séries, quem sabe? A gente criou um quadro novo, encaixa em algum quadro aqui da Rádio Oslo. Mas a princípio não tem nada planejado não, tá? Mas bom, seguindo aqui com as perguntas, quem escreveu pra gente agora foi o Felipe Santos, de Innsmouthburgo, que perguntou o seguinte: você comentou que tinha conta no Scooby e que tinha lido não sei quantos livros. Quais são esses tantos livros que você disse que leu? Qual o livro que você mais gostou e qual mais odiou ou menos gostou? Olha, Felipe, você quer que eu fale todos? Porque assim, em 2023 eu li 26 livros e em 2024 eu já li outros 24. Sim, eu tô quase batendo o recorde de 2023, porque pra quem não sabe, eu era um estudante de letras, mas eu nunca lia livros, eu não tinha esse hábito, irônico, eu sei, mas aí desde que eu montei essa conta no Scooby, eu decidi voltar a ter esse hábito e dar chance pra livros que eu já tinha lido, mas como se fosse a primeira vez, até porque tinha livros que eu li faz 10, 15 anos, então eu quis fazer essa releitura e olha, eu recomendo, é bastante bacana você revisitar esses livros antigos. Mas bom, para quem não quiser saber, tudo bem, pulam uns minutinhos aí, mas eu vou falar de maneira breve todos os livros que eu li, porque o Felipe perguntou, eu vou falar para ele, era só ele me adicionar na conta do Scooby, né, mas ele quis fazer assim, então tá bom. Lá em abril, eu comecei com A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick, ainda em abril também eu li O Coração de Sílex, isso aqui é uma dupla que escreveu, foram a Caterina e o John Patterson. Também li um livro do Jorge Amado, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, isso
já em maio. Eu não vou falar os meses, só vou falando aqui na ordem, tá? Aí eu li todos, o Percy Jackson e os Olimpianos, os 5, né? Os 5 livros: Ladrão de Raios, Mar de Monstros, A Maldição do Titã, Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Também, concomitante com isso, eu tava lendo Desventuras em Série, então eu li os 13 Desventuras em Série. Depois disso, eu fui pra uma parada mais pesada, por assim dizer, A Roda de Deus. Isso aqui é uma duplinha que foi o livro que o pessoal do Jovem Nerd lançou, 2 romances, né? Quer dizer, um romance dividido em 2 partes para complementar a aventura de RPG Cthulhu. Aí o primeiro romance é A Roda de Deus. O nome do livro completo seria O Evangelho do Exorcista. Ele foi dividido em 2 partes, sendo que a primeira é A Roda de Deus e a segunda é O Criador da Morte. É muito incrível. Qualquer dia eu venho trazer o review desse livro, desses 2 livros, porque eu gostei muito. O Caldela, cara, que pesquisa fantástica, que aproveitamento do universo Lovecraft foi muito incrível. Também, nesse meio tempo, eu e a Via, a gente estava jogando o Enigma do Sol Oculto, que tem um episódio aqui na Rádio Oslo falando sobre, e também complementa muito. Eu recomendo que vocês joguem esse livro, porque ele é livro, ele é jogo e ele é legacy, então é muito brabo. Tudo isso em 2023. Aí em 2024 eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque assim, não gostei, odiei, achei bem... Enfim, né? Os outros livros são bem melhores. Aí eu segui com Percy Jackson, só que agora com a segunda saga dele, no caso do Heróis do Olimpo, que junta meio que os Vingadores, né? Dos semideuses, que aparecem outros personagens, Léo Valdez, Jason Grace, enfim, vários outros personagens aí. Também li Arquivos do Semideus, também na sequência aí do... no caso, o Heróis do Olimpo é composto por Herói Perdido, Filho de Netuno. Aí li Arquivos do Semideus, que é complemento do Percy Jackson e os Olimpianos, sim, é bastante livro mesmo, mas são histórias extras, né? Contos extras complementando partes do primeiro arco do Percy Jackson, por assim dizer. Aí depois, A Marca de Atena, Os Diários do Semideus, que é a mesma pegada dos Arquivos do Semideus, só que complementando o dos Heróis do Olimpo. Depois, A Casa de Hades e O Sangue do Olimpo. Certo, fechamos o segundo arco. Aí tem o terceiro, tem a terceira saga de Percy Jackson, mas essa tem pouco Percy Jackson, que é acompanhando o Apolo. O Apolo vira um semideus, ele parte em missões, né? No caso, Aprovações de Apolo são mais 5 livros, sendo eles Oráculo Oculto, A Profecia das Sombras, O Labirinto de Fogo, A Tumba do Tirano e também A Torre de Nero. Aí tem um conto lá do Percy Jackson e os Olimpianos, da primeira saga, que é Percy Jackson, a cantora de Apolo, é ok. Eu acho que não tem tradução no Brasil. A tradução que eu li é meio meia boca, meio Google Tradutor, mas enfim. E aí, complementando esse Aprovações de Apolo, tem mais 2 livros extras que é nessa pegada, sendo Segredos do Acampamento Meio Sangue e Segredos do Acampamento Júpiter. No Acampamento Meio Sangue, como se fosse um guia com algumas curiosidades do acampamento Meio Sangue, enquanto que do Acampamento Júpiter... Isso é meio que spoiler, na verdade, né? Enfim, vocês irão descobrir eventualmente. Mas o Acampamento Júpiter é a história de uma probatio, de uma semideus que acabou de entrar no acampamento, do ponto de vista dela, como se fosse o diário dela. É bem legal, eu gostei do conceito. Aí, tem 2 livros aqui também do Percy Jackson. Gente, tem muito livro do Percy Jackson, como vocês podem ver. Só aqui na minha conta deu 18, 19, enfim. Na verdade, eu perdi a conta já. Mas, enfim, tem 2 livros que é do ponto de vista do Percy Jackson, narrando os mitos gregos. Então, com a linguagem, com as brincadeiras dele, né, com a ironia dele e tal, na narrativa, como se fosse o adolescente contando mesmo, mas é muito bom porque você meio que tem um apanhado dessas lendas e o próprio Percy fica tipo, olha que absurdo isso, sabe? Uma heroína que foi criada por ursos, sabe? Qual que é a lógica? É bem legal que ele brinca muito com isso e ele até problematiza algumas coisas assim, sabe? Do machismo, do patriarcado dentro da mitologia, né? Cita estupro, teve deusas que foram estupradas. Ele não fala essa palavra, mas ele problematiza em cima, sabe? É tratado desse assunto. Então você vê o personagem como ele evolui com o tempo, né? Que nada tem a ver com o Percy Jackson do Ladrão de Raios, por exemplo. Mas enfim, o nome desses livros são Percy Jackson e os Deuses Gregos, voltado só para os deuses gregos, obviamente, né? Os 12 Olimpianos, mais o Hades, mais a Perséfone e a Hestia, se não me engano. E Percy Jackson e os Heróis Gregos, aí com mais 14
de heróis gregos. Enfim, é muito herói grego, é muita lenda. É bem legal, eu gostei de verdade, assim. E aí, pra fechar, Percy Jackson e os Olimpianos, que ninguém aguentava mais, a gente tem mais um livro lançado, dessa vez O Cálice dos Deuses, que aí é a sequência do Percy Jackson e os Olimpianos, mas você tem que ter lido tudo isso que eu li pra poder chegar em O Cálice dos Deuses. Todos esses livros do Rick Riordan, né? Eu não citei aqui os autores, não sei se é importante. Do Desventuras em Série Lemon Snicket. Eu pulei um livro aqui, nossa, Ítalo, desculpa, mas eu reli o livro que o Ítalo lançou, o Ítalo Damasceno. Ele lançou O Falso Francês, que é um livro curtinho, só 60 páginas, mas delicioso de ler, muito divertido, assim, é bem... como se fosse um livro de folhetim, né? É um escritor de folhetins na época do Brasil colonial, enfim, 1800, sabe? Muito divertido, uma comédia muito, muito gostosa de se ler. O Falso Francês, do Ítalo Damasceno. Tem no Spotify, inclusive, para vocês ouvirem se quiser, como audiobook. Eu vou deixar aí na descrição, que é bem bacana também. Deixa eu ver se eu não pulei mais algum outro livro, porque ficou nessa meiuca aqui dos Desventuras em Série, Percy Jackson e tal. Sim, teve o Martini Seco também, gente. Olha, Martini Seco, do Fernando Sabino. Pequenininho também, só 88 páginas. O final é muito louco. É um plot twist, assim, em que rolou um assassinato e aí vão investigar. E aí cada personagem diz uma coisa, você não sabe em quem acreditar. E no final o plot twist. Bem divertido o livro. A Vitória odiou o final, mas eu achei divertidíssimo. Depois disso eu li Klopp, uma biografia lançada pelo Rafael Honigstein, contando a trajetória do Klopp desde a época de jogador do Mainz 05 para se tornar treinador do Mainz 05. Jürgen Klopp, o treinador que era do Liverpool, que se tirou um ano sabático recentemente. A passagem dele no Borussia Dortmund e os primeiros anos no Liverpool. Vai até 2018, eu acho, até 2000... antes dele competir na Champions, antes dele chegar na final do Real Madrid, mas muito legal acompanhar a trajetória do Klopp, achei muito incrível. Depois eu li Calciferum, que é um livro lançado pelo Andrei Fernandes, sim, do podcast Mundo Freak Confidencial. Ele lançou grátis o e-book na Amazon, aí eu peguei. Aí a saga se chama Demônios, Bruxas e Vagantes. O primeiro livro se chama Calciferum e o segundo se chama O Martelo das Feiticeiras. É bem bacana, tem umas partes que, enfim, não quero me alongar muito aqui, mas eu gostei do livro de maneira geral. Achei ele às vezes um pouco redundante. O protagonista é chato, esse o ponto, assim, o protagonista não causa muita simpatia, mas o universo que o Andrei criou é muito legal, sabe, assim, daquele sobrenatural suburbano, de uma cidade, e é muito brasileiro, assim, sabe, o livro, então, só que ele não especifica nunca onde tá, mas você vê alguns traços de cultura brasileira e alguns mitos de outras partes, é bem bacana. Aí eu li alguns quadrinhos também, eu li os Sussurros do Caos Rastejante, isso aqui é a adaptação do Nerdcast RPG Cthulhu na forma de uma graphic novel, ficou muito Aí os artistas é o Fábio Yabu, que fez o roteiro, e o Fred Rubin, que fez a arte. Também teve o Doppler, que é do Doug Lira, do Rafael Lousada e do Rainer Marinho, muito legal também. Li Baile de Máscaras, uma antologia de quadrinhos que o Rafael Lousada encabeçou durante a pandemia para juntar fundos para apoiar algumas causas. E aí ele juntou um monte de artistas, tem vários artistas brasileiros, então são vários traços em antologia com contos curtinhos, assim, em quadrinhos, né, de 2-3 páginas, e todos com esse tema usando a máscara de alguma forma, porque na época da pandemia tava todo mundo de máscara e tal, né? Aí isso aqui eu preciso admitir meu lado mais lúdico, né, mais pueril, que eu gostava muito. Eu tenho uma coleção que lançaram, não lembro que editora que lançou, mas dessas de banca que você compra quinzenalmente, sabe? Mas com quadrinhos. Então era uma coleção fechada de clássicos da literatura Disney. Isso é histórias que a Disney adaptou em quadrinhos de clássicos da literatura. O nome é autossugestivo. E aí eu reli os 3 primeiros volumes. São 40 volumes. É legal que a lombada forma uma imagem completa, assim. São todos os personagens, os principais personagens da Disney, cada um caracterizado de uma época e tal, que é essa meio que a proposta nos personagens Disney, revisitando esses clássicos da literatura. Alguns são bem levemente inspirados, outros adaptam quase que literalmente a história. Claro que pra versão infantil, né, gente?
mas bastante bacana. Aí o volume 1 junta os Três Mosqueteiros, o Máscara de Ferro e o Capitão Fracasso, todos dessa época da Idade Moderna, né? Ali já próximo da Revolução Francesa e tal, não sei se é porque eu sou muito péssimo de história, mas próximo ali da Revolução Francesa, gente, naquela época. O volume 2 junta a Ilha do Tesouro, Marujos Intrépidos e o Fantasma de Canterville. Tem essa coisa de pirataria, né? Com Marujos Intrépidos e a Ilha do Tesouro. Agora, porque o Fantasma de Canterville, que é uma história do Oscar Wilde, está aqui, não faço ideia. E o terceiro, que é o Grande Teatro de Shakespeare, em que junta Hamlet, Otelo e a Megera Domada. Fechando, gente, já tá acabando aqui, só mais 2 livros. Tem mais uma história do Percy Jackson, eu tinha esquecido, que é o Sol e a Estrela, em que a gente tem uma aventura solo do Nico D'Angelo. Não vou entrar em mais detalhes para não dar spoiler para ninguém, mas tem mais uma história que se passa depois de As Provações de Apolo. Por último, o último que eu li, HP Lovecraft, Medo Clássico, volume 1, da Dark Side Books, em que a gente tem uma antologia de contos do Lovecraft, porque eu tinha comprado esses livros, que a capa é fenomenal. Dark Side não sei pra mim, mas é uma das editoras que lança. O negócio é você colecionar os livros, são lindíssimos, às vezes a história é qualquer coisa, mas você compra o livro pra ter na estante, assim, porque eles são lindos mesmo, capa dura, corte colorido e um monte de ilustração e diagramação, pipipi, popopó. Mas esse livro é bom, eu gostei muito do que eu li, porque eu já tava nessa seara quando eu teve a adaptação do Jovem Nerd, aí teve o romance, eu tava gostando muito desse universo, mas eu queria ir na raiz, e aí eu caí num conto do Vigário, né? Porque só tem 9 contos no volume 1, no volume 2 que eu tô lendo agora são mais 12 contos. E, gente, o Lovecraft lançou mais de 80. Então, se você quer saber a fundo essa história, você tem que ler os 80 contos, sabe? Meio que só arranhei a superfície da parada, mas muito legal, muito incrível. Claro que o próprio tradutor leva em conta, já dá na introdução, né, todas as problemáticas que a gente tem do Lovecraft. Quem fala que ele escreve mal, quem fala que ele escreve muito adjetivo, quem fala que ele é muito prolixo, e o principal, que ele era um racista, né? O cara tinha um preconceito com todo mundo que não fosse ele, tá ligado? E isso tá presente na obra e eu tenho consciência disso, mas eu sinto que ele vai além na construção do universo e a escrita, o quanto ele contribuiu para as histórias para o movimento do horror cósmico. Se você for ler, já tenha em mente isso, porque ninguém tá passando pano pra nada aqui. Ele era um lixo de ser humano, mas escreveu histórias boas de terror e horror, e é muito legal que ele não se resume a só um gênero, assim, sabe? Ele, dentro do horror cósmico, ele trabalha com livros que são mais de investigação, livros que tem um que é total ficção científica, sabe? E outros subgêneros aí, enfim, muito Então é isso que eu tenho lido, todos esses são meus livros. O que eu mais gostei é difícil de falar, Felipe, não consigo decidir aqui qual que eu mais gostei. Cara, eu acho que o Evangelho do Exorcista tá... Eu vou dizer que é o Evangelho do Exorcista, porque é uma dobradinha e a história é muito boa. Enfim, qualquer dia eu venho falar com mais detalhes, porque é muito legal do jeito que foi produzido e tal. E o que eu menos gostei, eu vou dizer que o Harry Potter é a Pedra Filosofal, porque ele é muito... Cara, não sei se da tradução também, mas eu sinto até que ele é meio mal escrito, a condução da história. Tá certo que ele é introdutório e ele é o mais infantil de todos e tem isso, mas, cara, eu achei ele muito fraco, assim, eu li na obrigação. Então eu vou dizer que são esses dois. E foi bastante longo esse bloco aqui, né? Quem estava interessado, legal de ter acompanhado. Quem não ouviu, enfim. O Thiago Ribeiro, de Yuga of Land, perguntou algo parecido. Ele me perguntou o que você tem assistido e lido. Bom, os livros eu já respondi. De assistir, eu também comentei que estava vendo The Boys e House of the Dragon. Não tenho assistido muita coisa, eu tenho lido mais, né? Como vocês podem ver, eu li bastante coisa aí. Tem um reality show que eu tava vendo com a Vi, que é Is It Cake? Ou em português acho que ficou Isso é Bolo?
que, enfim, é uma competição entre confeiteiros que fazem bolos realistas, tem caráter eliminatório e tal, mas eles têm que basicamente fazer bolo de tudo, né? Bolo de, cara, máquina de escrever, vitrola, enfim, sabe essa trend aí que tem nas redes sociais da galera fazer, você não sabe se é bolo ou se é um papel higiênico, então, nessa pegada do reality show, é bem divertido. Eu gostei mesmo, assim, é bem legal. Ele tem a formulazinha dele e tal. Tem um apresentador que é meio insuportável, mas é bacana, é bem legal, assim, você vê toda a ciência que tem por trás de se fazer bolos realistas. Tenho acompanhado no YouTube também o Seijinho, não sei se vocês conhecem, mas é um cara que faz reviews honestos. Ele gosta de pegar filme ruim e descascar, assim, falar mal, mas é legal que a crítica dele muito bem embasada. Claro que ele dá uma exagerada, tem algumas coisas que você pode até relevar, mas que ele implica, mas faz parte do jeito que ele produz o vídeo, né, da linguagem dele. Eu acho que ele tem um humor muito bom, muito inteligente também, gosto bastante. Lembra um pouquinho o Review do Caos que o Anderson Gaveta fazia. Faz tempo que ele não faz, ou pelo menos eu não tenho visto recentemente, mas o Anderson Gaveta fazia isso, ele tecia críticas, né, era meio que um review honesto também, só que exagerado e com a edição que o Gaveta consegue proporcionar, né? O Seijinho, a edição é mais seca, é mais simples, mas muito legal e, cara, ele tem uma vontade inacreditável. Ele tem um espírito de ver... Tem uns lá que é complicado, assim, de filme que você vê que é só muito ruim, muito horroroso. Você percebe que, nossa, realmente esse filme é ruim e ele te dá todos os detalhes, assim, do porquê que o filme é ruim. Enfim, é bem legal e tem bastante vídeos, então dá pra maratonar que tem bastante coisa ruim, mas que ele consegue trazer de uma maneira divertida e que você, enfim, é legal. Eu gosto bastante. Inclusive, tô inspirado a, quem sabe, fazer algo parecido, algo nessa linha, assim, porque geralmente eu trago muita coisa pra elogiar, ou se eu vou criticar, mas no final eu tô recomendando, né? Ou eu gosto, no final das contas, vejo que tem uma que outra problemática, mas são coisas que eu gosto. Tô pensando em trazer alguma coisa que eu odeio e ficar meia hora aqui só falando mal e explicando por que eu odeio aquela parada. O que vocês acham de trazer mais um quadro aqui, mas nessa pegada? Eu até pensei no nome, claro que a gente pode mudar, mas seria Rádio Oslo Detesta. ROD, mais uma sigla aí. A gente já tem o Rádio Oslo Entrevista, o Rádio Oslo Indica, né? ROE, ROI, por que não agora o ROD? Se vocês gostarem da ideia, me falem e me indiquem coisas pra eu criticar, que são uma O Henrique Carvalho, de Vila Alumínio, perguntou o seguinte: por que vocês não falam mais de Star Wars? Então, Henrique, é como eu já comentei, a gente já tem muitos quadros aqui na Rádio Oslo, dependendo da época do ano, meio que a gente acaba focando em um quadro só, né? Como a gente comentou, de Boletim dos Campeões, de épocas do Quem Sabe Mais e tal. E eu tenho a postura, como eu já disse, estou só me repetindo, mas para embasar meu argumento aqui, de não necessariamente comentar de séries e filmes hypados, né, do momento, de coisa de pauta quente. A proposta da Rádio Oslo aqui é só ver os quadros que a gente tem. O Rádio Oslo Indica, que traz justamente séries nichadas, até tem uma coisa de Star Wars, mas é aquela série que, no meu entendimento, ninguém viu, que é a série animada The Clone Wars. A gente tem também o Cápsula do Tempo, que desenterra coisas do passado, e o que vai mais pro hype mesmo, assim, é os 5 coisas, que comenta alguma série ou filme do momento, mas a gente já fez 5 coisas que gostamos em o Mandaloriano, episódio 17 lá da segunda temporada, faz tempo pra caramba que a gente gravou esse episódio, mas nunca me animei mais de gravar nada, não que eu não tenha consumido mais nada de Star Wars, tem bastante coisa, e coisa boa, recente, né, já visto Andor, que foi sem palavras, mas não tenho sentido propriedade pra falar, sabe? Não sei como que eu acrescentaria trazendo algum conteúdo recente de Star Wars, como Ahsoka, como as outras temporadas de Mandaloriano e tal, e outros conteúdos que a Disney tem lançado. Eu sinto que eu sou muito fã, gosto muito da saga e tal, mas eu não entendo muito a fundo o universo, né? Então eu deixo para outros especialistas falarem. Se vocês estiverem procurando por esse tipo de conteúdo, indico aqui o próprio Jovem Nerd, que foi em quem me doutrinou em Star Wars. Eles são um pouco mais azedos com as críticas, né? Tem algumas coisas que não necessariamente precisa problematizar, mas eles ficam enchendo o saco, enfim. Ou também eu indico o Podcrastinadores, que também fala de Star Wars. Todos são fãs de carteirinha, inclusive, se não todos da bancada, a grande maioria da bancada deles faz parte do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Então, né, fica aí a indicação para vocês que querem ver mais conteúdo de Star Wars, porque aqui é como eu disse, né, e até gosto, mas não vejo como eu poderia acrescentar na conversa, como poderia abordar aqui nos episódios da Rádio Oslo.
A Carolina Martinez de Baião de Vil, gostei, perguntou: como você tem estado de saúde? Poxa, Carolina, obrigado por perguntar. Eu tinha comentado, né, desde sei lá quando, que não tava muito bem de saúde e tal. Tô um pouco melhor daquelas alergias, sinusite, não sei o que tava tendo. Voltei a fazer exercício também, mas o que tinha me incomodado mesmo é o que eu tinha comentado já, né, aquela dor no ouvido que persiste. Inclusive, eu tô com um pouco de incômodo agora e já tinha ido no otorrino, ele falou que tava tudo bem com o meu ouvido, mas continuava doendo. Aí fui atrás de saber. Nesse meio tempo, eu tinha ido no dentista, porque fazia 6 anos que eu não ia no dentista, e descobri que um dos meus sisos está cariado e é justamente o motivo da minha dor, e eu vou tirar amanhã o siso. Sim, eu vou tirar todos os 4 dentes do siso amanhã para ver se finalmente melhora. Tô comentando aqui porque não sei como que eu vou estar depois do procedimento, né? Mas já fica aqui a atualização também. Hoje é dia 26 de junho, que amanhã, dia 27, eu vou tirar os sisos para ver se finalmente passa essa dor, porque realmente estava um incômodo, né? Vinha e voltava. Nessa época de frio tava realmente dolorido, então tinha mais isso para gravar, né? Quando eu não tava editando com dor e tal. E aí no tempo livre meio que não me apetecia gravar, justamente porque o ouvido doía e assim de se quase desmaiar de dor, sabe, gente? É só muito ruim, tá com dor de dente, dor de ouvido, não recomendo. E recomendo também, quem puder tá passando com o dentista, passa, gente. Não fica postergando não fica adiando, porque depois piora e é muito pior. Fica mais caro, você ficar com dor. Uma coisa simples, uma cárie simples, e depois você tem que estar restaurando o dente, ou até como morreu com dor de ouvido e tal. Então não deixem pra depois. Vamos pra última pergunta de hoje, então. Mas obrigado, viu? Obrigado, Carolina, por perguntar. Vamos pra última pergunta. Quem fez foi o Henrique Moore, de Farofópolis. Quando vai aparecer um famoso aí de novo? Pô, eu acho que o Henrique não tem ouvido os últimos episódios da Rádio Oso, porque a gente tem contado em praticamente todos os boletins dos campeões com a ilustre presença do Matheus Marcontes, que inclusive a gente também entrevistou. Matheus Marcontes, que é nada mais, nada menos que o maior streamer da rua dele, lá em Taubaté. Então assim, Henrique, você quer um cara mais famoso que o Matheus Marcontes? Mas se você tá perguntando daquela galera que veio na temporada passada, eu planejo sim convidar eles pra vir aqui de novo. E aí tudo vai depender se eles quiserem voltar aqui. Eles têm todo o direito de não querer voltar, né? Não posso obrigar ninguém de nada, infelizmente. E também se eles têm disponibilidade pra estar aqui, né? Também tem esse agravante aí de agenda, que tá todo mundo com 1001 obrigações e enfim, né? Enfim. Desejo eu tenho de trazer, claro. Troquei uma ideia maravilhosa com todos eles, com o Doug, com o Pedro, com o Yuri, com o Tibério, mas tem que ver se eles querem voltar e se eles podem voltar, né? Enfim, vou ver e te aviso. E rapaziada, acho que por hoje é só. Eu sinto que eu me alonguei um pouquinho demais nos livros, mas quem queria saber... Olha, o internauta tava com essa dúvida, e por que não falar pra ele, né? E pra mais quem queria saber. Se você achou que foi muito prolixo e tal, desculpa, acontece, mas é isso. Obrigado para você que ouviu. Espero que tenham gostado do episódio. Espero que eu possa voltar a publicar mais episódios logo, porque vontade eu tenho, gente. Só não tem tempo e disposição, né? Quem sabe agora arrancando o siso, um pouquinho melhor a saúde, com menos jogos de Eurocopa. Quem sabe a gente consegue voltar a publicar mais episódios por aqui, não é mesmo? E se você quiser escrever pra gente, as nossas redes sociais estão aí na descrição, bem como o nosso e-mail, que é osloradio@gmail.com. E não se preocupa que eu vou responder, seja por episódio, seja por texto. Enfim, eu fui Thiago, vulgo James, o seu ouvinte, voltando à normalidade, espero eu, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.